Olá, caríssimos. Tudo jóia com vocês? Eu estou gravando essa videoaula aí para a gente falar sobre a nossa unidade 3, modelagem. Eu vou enviar para vocês depois uma apostila, né, de 2 ou 3 páginas no máximo, só para entendermos aí o contexto e a justificativa para a gente estar fazendo hoje, né, agora, um exemplo aí sobre essa modelagem. O que consiste a modelagem? Modelagem é a transformação num determinado problema em equações matemáticas. Então eu vou ler esse problema, vou raciocinar em cima desse problema do que se pede e transformar em duas equações. As equações dos nossos recursos, né? As duas equações e a equação do lucro, que é dado também no enunciado do exercício. Vamos ver um exemplo aí? Fala assim, uma marcenaria deseja estabelecer uma programação diária de produção. Atualmente a oficina fabrica apenas 2 produtos, mesa e armário. Nós vamos trabalhar sempre com 2 produtos. Poderíamos trabalhar com 3, com 4, com 5. Claro que isso vai tomando uma dimensão muito maior. Porque com 2 produtos nós vamos trabalhar com 6 combinações dentro de equações lineares. Se nós trabalharmos com 3 produtos, 3 recursos, 4, 5, automaticamente isso vai ganhar uma proporção geométrica e não aritmética do problema. Continuando aí. Atualmente a oficina fabrica apenas 2 produtos, mesa e armário. Para efeito de simplificação, vamos considerar que a marcenaria tem limitações em somente 2 recursos, madeira e mão de obra. Sabemos também, né, gente, que para você fabricar um determinado produto, você precisa de várias matérias-primas, né, vários componentes. E nós vamos trabalhar com apenas 2, que escolhemos aí, a mão de obra e a madeira, para fazermos aí a mesa e o armário. A disponibilidade que eu tenho de madeira aí é de 12 metros quadrados e a disponibilidade que eu tenho de mão de obra são 8 homens-horas. O que são essas disponibilidades? São os nossos recursos, aquilo que é dado para nós fabricarmos um determinado valor e quantidade. Ou seja, quantas mesas ou armários que nós temos que fazer para a gente obter o maior lucro. O processo de produção é tal que, para fazer uma mesa, a fábrica gasta 2 metros quadrados de madeira e 2 homens-hora de mão de obra. Para fazer um armário, a fábrica gasta 3 metros quadrados de madeira e 1 homem-hora de mão de obra. Portanto, precisamos de recursos diferentes para produtos diferentes. Então, para mim fazer a mesa, eu preciso de 2 homens-hora, né, de mão de obra, e preciso de 2 metros quadrados de madeira. Já para fazermos o armário, eu preciso de 3 metros quadrados de madeira e 1 homem-hora de mão de obra. Além disso, o fabricante sabe que a mesa dá um lucro de R$ 4,00 e o armário dá um lucro de R$ 1,00. A margem na mesa é de 4 e no armário é de R$ 1,00. Portanto, se nós fizermos mais mesas do que armário, isso é mais salutar para a gente ter um determinado lucro, né? Então, vamos lá. Eu fiz um diagrama aí, só para nós entendermos. Nesse diagrama nós vamos encontrar em nenhum livro. Por que eu estou falando com vocês? É difícil termos uma percepção de um enunciado e transformar rapidamente em equações. Então eu fiz esse modelo aí, esse diagrama, só para nós entendermos e configurar as nossas equações. Modelagem, eu vou transformar o que nós lemos agora em equações matemáticas. Mas para mim chegar até essas equações para a resolução posterior, com as 6 combinações que nós vamos ver nas próximas aulas, eu tenho que passar por esse diagrama. Então eu coloquei nesse diagrama aí os recursos. O que são os recursos? Aquilo que é dado para me fabricar, que é madeira e mão de obra. Coloquei no lado esquerdo aí, vocês estão vendo, as minhas restrições. Sempre os meus recursos vão ser igual às minhas restrições. Se os meus recursos são madeira e mão de obra, as minhas restrições também vão ser madeira e mão de obra. Por quê? O que é restrição? O próprio nome fala, aqui que está me restringindo. Eu tenho que fazer mesa, armário, em determinadas quantidades que nós vamos apurar, onde que eu obtenho o maior lucro. Só que me restringe aqui, eu só posso gastar no máximo 12 metros quadrados de madeira. E, no máximo, 8 homens-hora de mão de obra. Então, nós vamos configurar o enunciado exercício dentro desse diagrama. Eu tenho produtos, que eu coloquei produtos aqui. Os meus produtos são mesa e armário. O que nós temos que fazer?
Eu vou chamar a mesa de x1 e vou chamar o armário de x2. Sempre quando nós falarmos em x1, é mesa. Sempre que nós falarmos em x2, armário. Em cima aí de vermelho, aí, nós temos a madeira e a mão de obra, que são os meus recursos. Eu coloquei aí, no canto direito, aí, o lucro. O meu lucro, seguindo a linha lá, vocês vão ver lá, mesa, a variável é x1, e eu tenho um lucro de R$4. Armário, eu vou chamar de x2, e eu tenho um lucro de R$1. O que me restringe é a quantidade daquilo que foi dado. Então, quando a gente faz uma leitura do exercício lá em cima, ó. Atualmente a oficina fabrica 2 modelos, mesa e armário. Coloquei lá, produtos, mesa e armário. Vou chamar de variável mesa x1 e armário x2. Para efeito de simplificação, vamos considerar que a marcenaria tem 2 limitações em somente 2 recursos, madeira e mão de obra. Eu coloquei de vermelho aí, ó, madeira e mão de obra, juntamente com as restrições. Continuando a leitura, o processo de produção é tal que, para fazer uma mesa x1, eu gasto 2 metros quadrados de madeira. Coloquei aí na mesma linha, ó, madeira, 2 metros quadrados. E 2 homens-hora de mão de obra. Mão de obra na linha de baixo, 2 homens-hora. Né? Seguindo, para fazer um armário, a fábrica gasta 3 metros quadrados de madeira, armário x2, 3 metros quadrados, e 1 homem-hora de mão de obra. Além disso, o fabricante sabe que a mesa dá um lucro de R$4 e que cada armário me dá um lucro de R$1. Então, eu configurei nesse diagrama todos os meus recursos. Ou seja, eu transformei o enunciado, passei para o meu diagrama, e agora, no próximo slide, nós vamos transformar em equações lineares, ok? Continuando aí, pessoal, do outro slide, eu passei o diagrama para esse slide agora, só para nós visualizarmos e como nós definimos as equações de restrições e equação do lucro. Temos que entender que, primeiro passo, temos o problema. Segundo passo, passamos esse determinado problema com todas as suas informações e características para o diagrama. E agora, do diagrama, nós vamos fazer as equações. Nós vamos montar as 3 equações. 2 equações de restrições. Por que são 2? Porque eu tenho 2 recursos. Se eu tenho 2 recursos, eu tenho 2 restrições. E a equação do lucro, que foi dada também no enunciado do exercício. Então, a mesma diagrama que tinha no outro slide, eu passei agora aqui, ó. Produtos, mesa e armário, só acabo recapitulando aí. Variáveis x1 e x2. Então, a mesa eu sempre vou chamar de x1. Para me fazer uma mesa, eu preciso de 2 metros quadrados de madeira e 2 homens-horas de mão de obra. E cada mesa me dá um lucro de R$4. Já o armário, eu vou chamar sempre de x2. Para mim fazer um armário, eu gasto 3 metros quadrados de mesa e 1 homem-hora de mão de obra. E cada mesa que eu vendo, eu ganho R$1. Essa é a minha margem. Eu coloquei aqui, tá vendo aqui, ó, madeira como restrição e mão de obra como restrição, é que eu vou repetir. Os meus recursos são as minhas restrições. O que está me restringindo? A madeira e a mão de obra. Qual a quantidade? Eu só posso usar 12 metros quadrados de madeira. Eu não sei se eu consigo fazer 5 mesas, 6, 7, se eu consigo fazer 8 armários ou nenhuma mesa. Isso aí nós vamos ver de acordo com as nossas equações. E a mão de obra foi dado 8 homens-horas. É o que está me restringindo aí. O recurso mão de obra, eu tenho uma restrição de usar só 8 homens-hora. Com esses recursos que eu tenho, tanto da madeira quanto a mão de obra, eu não sei quantas mesas e quantos armários que eu consigo fazer. Isso nós vamos conseguir visualizar depois que nós estivermos fazendo as combinações, que já é a próxima unidade. A unidade 4 chama-se equações lineares. Nós vamos ter 6 combinações, nós vamos resolver cada combinação de forma independente para saber o valor do meu lucro. Talvez na combinação 2 eu tenha mais mesas do que armários, na combinação 3 eu tenha de forma diferente, mas eu posso adiantar para vocês que nós vamos resolver sempre essas 6 combinações, elas são fixas para qualquer exercício que nós fizermos aí no nosso curso dessa modelagem, né, na nossa unidade 3 aí. Então vamos lá, equações das restrições, eu vou montar as 2 equações aí. Eu coloquei equações das restrições, coloquei aqui na frente madeira.
porque eu sempre vou fazer essas equações dos meus recursos como consequente das minhas restrições. Por isso que chama equações das restrições. O que me restringe, madeira. O que me restringe, mão de obra. A equação da restrição da madeira vai ser 2x1. Por que 2x1? Olha na linha aí da mesa. Mesa. Essa variável vai ser x1, porque eu estou chamando a mesa de x1. Eu tenho 2 metros quadrados de madeira. Então, por isso que virou aqui, ó, 2x1 mais 3x2. Continuando na coluna da madeira, 2 na linha x1 mais 3x2. Eu coloquei um sinal menor ou igual a 12. Se eu tivesse, gente, numa aula presencial, eu ia perguntar para vocês qual o sinal que nós usaríamos aí. É visível que o sinal vai ser menor do que 12 ou igual a 12. Porque se eu tenho 12 metros quadrados de madeira, eu só posso usar esses 12 ou uma quantidade menor que 12. O que está me restringindo é essa quantidade. Eu não posso usar mais do que 12 metros quadrados de madeira. Isso que foi dado para mim produzir. Tá? Foi feita uma compra de 12, eu só posso usar esses 12. Essa é a primeira equação de restrição, a equação da madeira. Então, só revisando aí, ó, vai ser 2x1, né, mais 3x2, que é menor ou igual a 12. Quando a gente olha a coluna da madeira, é que a gente forma a equação da restrição. A outra equação da restrição, que é da mão de obra, que nós vamos fazer aí, ó, 2x1 mais 1x2, que vai ser o quê? Menor ou igual a 8. Mas por que, João, que é menor ou igual a 8? Porque eu só tenho 8 homens-horas, né, para mim utilizar aí como recurso, que foi dado só 8 homens, não foi dado mais. Né? Por que ficou menor ou igual? É o mesmo contexto da madeira, eu só tenho essa disponibilidade. Eu coloquei uma linha abaixo aí, inserir variáveis de folga. Porque pode acontecer de produzirmos mesa, armário, e sobrar 2 metros quadrados de madeira, pode sobrar 2 metros quadrados de mão de obra, isso pode acontecer. E quando acontecer, eu tenho que sinalizar na minha equação o que vai ser. Então, eu vou chamar o Y1 de sobras de minha madeira. E o Y2, sobras de mão de obra. Então, quando fala assim, inserir variáveis de folga, folgas são sobras. Formei aí 2x1, repeti lá em cima aí, ó, mais 3x2, eu coloquei mais y1. Ô João, você mudou o sinal de igual a 12. Porque antes, quando não tinha o y1, era menor ou igual. Mas quando eu inseri esse y1, né, essa sobra, eu estou igualando que, usando madeira, usando mão de obra, para mim fazer mesa ou armário, eu só posso usar o quê? 12 metros quadrados de madeira. E isso, na mesma situação, inserir variáveis de folga agora de sobras da mão de obra. Vou repetir a equação em cima, tá vendo? 2x1, mais 1x2, mais 1x2. Acrescentei, vou chamar as sobras de mão de obra de y2. Então, ficou 2x1 mais 1x2 mais y2 igual a 8. Por que eu mudei o sinal? É o mesmo contexto. Ou seja, seria menor ou igual a 8. Mas se sobrar um homem hora de mão de obra, eu vou sinalizar que isso vai ser igual ao meu y2. 2x1 mais 1x2 mais y2 vai ser igual a 8. Se eu coloco y2, eu tenho que igualar na minha equação. A minha equação do lucro, que aí tem equações, mas a equação do lucro é L é igual a 4x1 mais 1x2. O que isso significa? Que lucro é igual a 4x1. O que é x1? Mesa. A cada mesa que eu vendo, R$4. Mais 1x2. A cada armário que eu vendo, R$1, que é o armário. Então, o lucro ficou igual a 4x1 mais 1x2. R$4 a cada mesa que eu vendo e R$1 a cada armário que eu vendo. Eu vou passar depois uma lista de exercícios para vocês formularem essas equações do lucro, tá? E posteriormente nós vamos utilizar
toda essa demanda e essa videoaula que eu vou enviar para vocês, para a gente fazer os exercícios subsequentes aí, como consequência as combinações da unidade 4, que é as funções lineares ou equações lineares. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula e quando eu passar mais exercícios para vocês, eu vou marcar uma data para vocês entregarem aí. De qualquer forma também, eu vou dar uma aula teórica para vocês para tirar todas as dúvidas. Um abraço, obrigado e prazer em revê-los aí.